A paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais um vídeo para a glória de Deus, falar-nos da nossa ressurreição, ou do nosso corpo, aquele que voltará quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, a sua segunda vinda, a sua segunda parousia. Cristo voltará de fato e de verdade. Com que corpo nós vamos ressuscitar? Nós estamos falando e você tem acompanhado os vídeos. Nós vamos mostrar claramente na Bíblia, porque a Bíblia é clara, a Bíblia não tem mistura, a Bíblia não tem defeitos, a Bíblia não tem falha no que diz respeito à revelação divina. No que diz respeito à letra e o que os homens escrevem, ela está cheia de falhas. Por isso que os homens falham tanto. Mas no que diz respeito à revelação divina, ela não tem falhas e nem erros. E o que nós estamos vendo é uma palavra sem falhas, sem erros, sem medo de errar aqueles que pregam dentro dela de acordo com ela, mas aqueles que querem pregar a sua própria vontade vai errar sempre. O homem já é propenso a erros e a pecados no que diz respeito à sua própria vida, e ainda vai ensinar o que não é justo, a sua própria vontade, vai errar sempre. Nós devemos nos esforçar para falar a verdade, o que a Bíblia diz. Então eu convido a você para se inscrever no canal se você quiser e deixar aí seus comentários. Que Deus te abençoe pela companhia, que Deus te abençoe por estar conosco, que Deus te abençoe por ouvir o Evangelho, a Palavra de Deus através das nossas vidas. É muito difícil hoje as pessoas querem a verdade. Que bom que você está querendo a verdade, porque só a verdade liberta. Cristo Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade não é um chavão que está aí na boca de pessoas que não sabem nem o que é o Evangelho e que aproveita de todos os meios para visar lucros para suas vidas e para a sua igreja e para a sua vida nesta terra, nessa vida humana. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é para aqueles que querem obedecer, para aqueles que querem servir. E para isso nós precisamos estar atentos na Palavra de Deus. Há muitas lutas, há muitas tribulações, há muitas dificuldades, há muitas dores, há muitas aflições no mundo hoje. Isso vai apertar. É bom que você saiba disso. O fim de todas as coisas está se aproximando a cada dia que passa. E isso vai apertar muito mesmo. Cada dia que passa, isso vai se complicando mais ainda. Por isso é bom que você se arrependa, porque todos nós temos um fim, nós não sabemos qual é o nosso dia. Jesus disse para os seus discípulos em Mateus, lá nos Evangelhos, começando de Mateus, que os homens, que os apóstolos naquela época, corrigindo eles, vocês não podem acrescentar um curso só, um dia só no curso de vossas vidas. Vocês não podem fazer isso. Então Jesus estava dizendo ali que a vida pertence a Ele, e quando Ele quer, Ele tira, e quando Ele quer, Ele dá. Ele é o autor da vida. Por isso nós, nesse corpo físico, enquanto temos tempos, nos devemos nos aproximar de Cristo, nos redimir e nos render a Ele, nos arrependendo dos nossos erros e pecados, porque não vai fácil ao céu. Mas todo mundo que morreu, diz eles, essas lendas aí, essa gente aí que diz que está lá no céu, que está lá com o Senhor, não tem nada com o Senhor não, queridos. Todos os mortos, desde Abel para cá, com exceção daqueles que Jesus levou, quando ele ressuscitou, com exceção de Enoque, Moisés e Elias, o resto está tudo dormindo no pó da terra, não tem mais ninguém. Mas tem o Estevão. Estevão não está na glória. O Estevão está dormindo no pó da terra. Ele viu o Senhor.
quando ele estava sendo apedrejado. Mas ele está dormindo no pó da terra, Maria está no pó da terra, João está no pó da terra, Paulo está no pó da terra, que é o chamado seio de Abraão. Todos estão lá. Não tem ninguém em Nova Jerusalém, não tem ninguém em paraíso nenhum. Todos estão guardados no Senhor. Tanto os ímpios como os justos estão dormindo no pó da terra, esperando a eminente volta de Cristo pela segunda vez, para levar os seus para a glória, dando a eles um novo corpo, e aqueles que não servem a Ele, que não serviu a Ele, ser queimado no fogo em espírito. Esta é a obra de Deus, e fala o que quiser, na língua que quiser, nos livros que quiser, não tem outra saída, problema de quem quiser falar. Isso é a palavra de Deus, isso é a origem de Cristo, isso é a realidade de Cristo, isso é Cristo. Não se muda nada nesta terra e não se muda nada nessa criação se não for através do Criador. E quem é o Criador? Jesus Cristo. A obra dele, nem Satanás muda, nem Satanás desfaz. Satanás só interfere. E naquilo que ele acha brecha, que ele acha oportunidade e Cristo permite, ele vai fazer. E ele está fazendo. E muito. Por quê? Porque o homem dá o lugar. Mas no que diz respeito à criação de Deus e tudo que Deus fez, Satanás não faz nada. Satanás não tem autoridade para fazer nada. Ele não tem vida para nada. A vida dele é uma vida já contada para o fogo. E o que ele faz é só usando o homem nesta terra, em todos os seres viventes dessa terra. Tudo que Satanás pode fazer e que ele está fazendo é usando o homem. Ele usa o homem e ele usa os animais, ele usa os répteis da terra, como usou a serpente. Ele usa aquele que dá oportunidade. Vocês se lembram do endemoniado Gadareno, que os porcos pediu para entrar naquele... os demônios pediu para entrar naqueles porcos. Jesus permitiu. Eles não estavam nos porcos, estavam no homem. Mas, pensando eles que não ia ser expulso, pediu para Jesus, para que Jesus permitisse que entrasse os porcos, e acabou sendo expulso do mesmo jeito. Morreram todos os porcos e eles tiveram que ficar derrotados e vencidos, vagando nas regiões celestiais. Então, Satanás trabalha muito, mas usando o homem. Toda a criação de Deus, tudo que Deus fez, pertence a Ele e só Ele vai desfazer. Cristo voltará, e quando Cristo voltar, você que não se arrependeu, você vai ser destruído, o seu corpo e seu espírito que Deus te deu lá no Éden, jogado no pó da terra, ou na sepultura, e passando ali um milênio, até que Cristo volta para que você seja ressuscitado pela segunda ressurreição, e aí ser lançado no fogo para ser queimado, para nunca mais existir. Essa é a realidade em Cristo. Vai passar, não sei, a eternidade. Não existe eternidade para perdidos. Eternidade é para justos. Eternidade é para Cristo. Não existe eternidade para diabo e demônios. Não existe eternidade para gente perdida, condenadas. Existe para condenados fogo que vai devorar e destruir por todas as suas más obras. E é bom você saber que as obras de Cristo são pesadas e são contadas. Por isso é que os 10 mandamentos existem, as leis existem, porque são elas que apontam os mandamentos que apontam os erros. Os 10 mandamentos e as leis é que vai apontar os erros. Quantos erros você cometeu? Que quebrou os mandamentos, que feriu os mandamentos, que saiu dos mandamentos, que saiu das ordens divinas. Quantos pecados você cometeu? Esses pecados estão lá na balança de Deus. E é por esses pecados que o pecador será queimado no fogo. Enquanto tiver pecado, Deus está botando fogo e o fogo está queimando ali. O fogo está aceso e está queimando. Assim será Satanás e assim será os seus demônios. Então você que se cuide, você tome cuidado, porque tem muita gente que diz: eu não pego, porque eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não adultero, eu não faço isso. Assim está a igreja. A igreja diz: eu não adultero. Você não adultera com mulher, rapaz, deitando com outra mulher, mas você adultera a palavra de Deus. Você é um político. Como você não adultera? Você adora homens? Como você não adultera? Porque adultério, meus amados, verdadeiro,
é contra a palavra, não é contra o corpo em si. O corpo em si, quando o homem deita com uma mulher que não é dele, já falei isso muitas vezes, ele cometeu um ato de adultério. Se ele não se arrepender, ele vai se complicar na eternidade. Não vai entrar nela, se ele não se arrepender a tempo. Mas quem cometeu esse pecado de um adultério que deitou com outra mulher, não foi uma igreja, foi um casal, um homem e uma mulher, ou homem com homem, ou mulher com mulher. Foi esses que cometeram adultério. Não foi a igreja. Então esse pecado é contado para eles. O que eu peco não é contado com a igreja. Agora, quando o líder da igreja leva a igreja toda a pecar, aí não tem jeito. Aí o adultério congregacional, como Israel fez, como Israel pecou. E todo Israel pecou. Por exemplo, Arão, lembra do bezerro de ouro? Ele influenciou a todos. Enquanto Moisés estava no monte, todos se perderam. Moisés volta do monte pela direção de Cristo e destrói todos eles. Cristo então fulmina todos eles. Cristo não aceita idolatria, Cristo não aceita pecado, que não aceita desobediência. Então o evangelho é para ser obedecido. É difícil, meus amados, é muito difícil. Por quê que é difícil? Porque as pessoas não querem se converter. As tribulações, as lutas, as aflições, as dores, as doenças, os males e a fome que está na terra hoje, é muito difícil para suportar. Você precisa estar em Cristo. Ele te socorre. Ele te ajuda. Não tem outra saída. Veja o que diz o Salmo de número 42, para você entender como é que você deve fazer para se manter firme na presença de Deus. Diz assim, aqui o versículo de número 1. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspiram a minha alma por ti, ó Deus. Veja que o salmista está dizendo aqui, ó. Ele disse, como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E como é que você está querendo Deus? Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Deus dá tudo, queridos. Deus dá tudo para todo mundo. Quando acaba o dilúvio, que Noé sai da arca, ele diz com aquela aliança, mostrou o arco-íris e disse para Noé, enquanto tiver sol, lua, terra, haverá frio, calor, chuva e abundância para justo e para injusto, para toda a humanidade. Haverá mantimento para todos. Embora a terra está deixando de produzir, é a mão de Deus que está sendo estendida. A terra não produz mais como era para produzir, mas não vai produzir como era nunca mesmo, tenha certeza disso. Por quê? Porque Deus vai barrar. Apocalipse 6, você lê, você vai saber, Apocalipse 6, 5. A terra vai ser impedida de produzir no que era para ser produzido, porque senão os homens não vê Deus agir contra eles, por causa da infidelidade deles. No versículo de número 2 ele diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei a ti a face do Deus. Quando entrarei, me apresentarei até a face de Deus. Assim minha alma, ou melhor, assim minha alegria, serve-me de alimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Lembra-me destas coisas, enquanto dentro em mim derramo a minha alma. Então veja o que o salmista está dizendo aqui. Você e eu precisamos nos entregar de corpo e alma a esse Cristo.
Se não fizermos isso, nós não veremos a glória de Deus, irmãos. Nós não veremos a glória do Senhor. Nós não teremos a presença de Deus em nós, nós não teremos a mão de Deus em nosso favor, se nós não nos entregarmos. Tudo vai ser naturalmente. Tudo vai acontecer naturalmente, como acontece a todos. E não é isso que Deus quer. Deus quer um crente diferente. Deus quer um crente que se entrega a Ele por completo, para que Ele possa agir e fazer o que Ele prometeu fazer ao seu povo. Mas se o povo não se rende, não tem jeito. Eu vou ressuscitar com um corpo glorioso. Vai, tomara que você ressuscite com um corpo glorioso. Para isso você precisa se dedicar ao Senhor. Para isso você precisa ser fiel a Deus em obediência. E qual é o corpo que vai ser? Nós temos ele na Bíblia e até agora, em todos esses vídeos, eu ainda não deixei claro qual é o corpo. Eu não, a Bíblia. É a Bíblia que deixa claro. Não é o apóstolo, não é o pastor, não é o missionário, não é o bispo, não é o presbítero, não é ninguém que deixa claro como será o corpo. Quem deixa isso claro é o Senhor Jesus. Abram comigo aí em Coríntios, primeira carta, capítulo 15, você veja aí o versículo de número 43. Semeia-se em ignomínia e ressuscitando em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitando em poder. Semeia-se corpo animal e ressuscitando corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então veja, semeia-se um corpo totalmente vulnerável. Um corpo que só serve para as coisas desse mundo, mas se estiver em Cristo, ele serve para templo do Espírito, que habita em nós, que é o Espírito Santo, que vai habitar se nós nos convertermos, que é o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito que Deus nos deu lá, que é o nosso homem de dentro, lá no Éden, e temos do Pai, do Filho e do Espírito Santo o fôlego da vida, que é o Espírito, o Espírito de vida. Se nos convertermos ainda nessa vida e nos entregar a Cristo como os apóstolos, o Espírito Santo de Deus, a pessoa do Espírito Santo de Deus, vem e habita em nossas vidas. Veja que o Espírito de vida que está em nós não é uma pessoa, é um fôlego de vida. Vem do Espírito, ele é chamado o Espírito de vida, mas ele é o fôlego de vida que é de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para dar vida a todo ser que respira nessa terra. Esse Espírito foi derramado, esse fôlego de vida foi derramado no Éden para todos os seres que vivem na terra, todos que respiram, todos eles recebeu essa vida junto com o homem. Depois do homem, quando Deus sopra no homem o fôlego da vida, todos os outros seres recebem vida. Aí alguém diz, não, mas Deus fez primeiro isso. Tem nada disso. O projeto de Deus era isso. Tudo estava em projeto, tudo estava escrito, tudo estava preparado, tudo estava pronto na planilha de Deus, na arquitetura de Deus, tudo estava preparado. Não tinha vida. Por quê? Porque o homem não tinha recebido vida. Deus não é ignorante. Deus não vai colocar aqui um tesouro sem ter alguém para olhar, né, gente? Tendo Satanás solto no mundo. Ele não iria colocar uma obra, um reino, uma obra tão preciosa sem alguém para governar. Então ele não deu vida a isso antes, porque tudo é maravilhoso. Ele não ia fazer isso antes de ter alguém para governar. Então ele faz o homem à sua imagem, à sua semelhança, e quando ele vê que o homem está pronto, então ele dá vida ao homem, e tudo aquilo recebe vida, e o homem começa a governar. Tanto é que o homem deu nome a todos os seres, os animais do campo, as aves do céu, peixes do mar, tudo isso vem do homem. Tudo isso foi nomeado pelo homem. Então, quando ele fala de um corpo, que é um corpo em ignomínia, é esse nosso corpo fragilizado,
que sente dores, que sente aflições, que sente tristezas, que sente doenças, que sente depressões, que sente todos os tipos de males, que trai, que é traído, que engana, que é enganado, que mente e que acusa e é acusado, esse nosso homem de dentro, nesse nosso corpo, tudo isso é nesse corpo. Então esse corpo, ele existe enquanto esse fôlego de vida está no homem. Quando esse fôlego de vida é tirado, esse corpo é desfeito na sepultura, no inferno, que é a sepultura. Pesado isso para você, né? Quando eu digo que o corpo do homem, mesmo sendo crente, é desfeito no inferno. É muito pesado para você, né? Mas essa é a realidade. Não tem outra vida. Não tem outra realidade. Que inferno? Sepultura, querido. Lugar de sepultar mortos. Sepulcro, túmulo, Hades, Sheol. Tudo isso é chamado de inferno na Bíblia Sagrada. Para onde vai o justo e para onde vai o ímpio? Para os crentes suportar isso, para as pessoas suportar isso, é muito difícil. Paciência, quer suportar? Suporta. Não quer suportar, problema é seu, mas essa é uma realidade. Mas tem gente que diz aí que está no paraíso, tantos que não são crentes como os outros. Diz eles. Agora pergunta para Deus se ele levou para lá. Pergunta para Deus onde é que está esse paraíso aí. Mas o ímpio está lá no inferno. Então pergunta para Deus quem fez o inferno que está lá embaixo. Quem fez só foi esses pregadores aí. Quem fez esse purgatório aí? Só foi esses pregadores, porque Cristo não fez nada disso. Tem nada disso aí que Cristo fez. Cristo não fez nada disso. Nem um paraíso lá embaixo da terra, nem em qualquer lugar. O único paraíso era ele lá na Nova Jerusalém, o paraíso que foi destruído por Adão, pelo pecado do Adão. Não existe mais nada disso. No pó da terra não existe. Na terra não tem mais nada disso. Aqui embaixo da terra não tem mais nada disso. Não existe, queridos. A Bíblia não mostra nada disso. A Bíblia fala de inferno como sepultura e sofrimento, que é esse inferno que o povo está vivendo. Irmão, tu quer mais inferno do que o mundo está vivendo aqui? Que foi o que Cristo falou com seus apóstolos no capítulo 9 de Atos, no capítulo 9 de Marcos, Lucas 9, também Mateus. Foi onde Jesus falou do inferno. Inferno, sofrimento, dores e aflição. Essas aflições que todo mundo está tendo aí. Eu vou falar aqui de sofrimento. Imagina você, o camarada é cortado uma perna por causa de uma diabetes. O camarada é cortado aos pedaços por causa do crime. Você vê por aí os crimes por aí. O corpo está num lugar, a cabeça está em outro, corta, coloca em sacola. Uma coisa horrível. Quer mais inferno do que isso? Então vocês criaram, porque Cristo não criou nenhum inferno lá embaixo. O crente vai morrer e vai descer à sepultura e dormir no chamado seio de Abraão, que é o pó da terra. Não existe, tem as almas debaixo da terra. Exatamente isso. A terra é o estrado dos pés do Senhor, é o altar de Deus para essa obra humana. Para de misturar as coisas, que não tem nada disso. Cristo é real, a Bíblia é real, é uma coisa direta, reta, correta, justa. Não tem essa misturada. Tem o inferno lá embaixo, o povo está se contorcendo. Tem gente que vê pombageira lá embaixo com as unhonas e gravando nas pessoas, as pessoas queimando, Satanás queimando. Irmão, Satanás está queimando, e quem é que está fazendo todas essas coisas na terra, hein? Os demônios estão lá embaixo, as pombageiras estão lá embaixo queimando as pessoas. Os demônios estão lá embaixo do inferno queimando as pessoas, do purgatório, no fogo, queimando os ímpios. E quem é que está fazendo essa desgraceira toda na terra? E tu, pastor, que diz que expulsa a pombagira, que expulsa demônio, que expulsa isso, que expulsa aquilo do corpo das pessoas, tu não está mentindo, não? Ué, se elas estão lá no fogo, que nem tu fala, se os demônios estão lá no fogo queimando com os ímpios, como é que elas estão aí no corpo das pessoas? Olha, irmão, quanta ignorância os homens têm e inventam na palavra, contra a palavra, para defender a sua ideia, o seu ensinamento. Então tenha certeza
e certifique-se disso, que embaixo da terra não há inferno para ninguém se contorcer em dor no que diz respeito ao lugar de sofrimento. Não tem nada disso. O inferno é sepultura e esse sofrimento humano que a humanidade está passando aqui. Isso é inferno. E depois desse inferno, que é o que o povo está sofrendo aqui, e que dessa sepultura, que representa o inferno, ele vai levado para o pior inferno, como disse Mateus 10 e como disse Marcos 9, que é o lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte. Dores e aflições, você quer mais do que essas? Então, não é o Salvador do mundo que criou, tá? Não é. Porque se tiver mais do que essas, não foi ele que criou. O que ele criou foi isso. O que ele deixou foi isso. O que ele fez foi isso. Você não sabe o que significa esse fogo queimando por tempos indeterminados, que não é eternidade, mas é por tempo indeterminado. Até quando? Até quando tiver pecado. Você não sabe o que significa isso. Porque se você soubesse, você diria: é muito difícil. Se aqui já é assim, imagina lá. E o fogo que vai queimar lá não é esse fogo que está queimando aqui na terra hoje não, tá? É outro. Porque o fogo que está queimando aqui na terra não queima espírito, ele é físico. O fogo que vai vir da glória do eterno Deus, que é fogo que consome, esse é fogo consumidor, é fogo diferente para queimar espíritos pecadores, de homens e mulheres e demônios e Satanás. Então, não existe isso lá embaixo da terra. Quando o crente morre, esse corpo que é frágil desfaz-se no pó da terra. O espírito dorme por 1 milênio depois do arrebatamento. E até Cristo voltar. Quem morreu agora, por exemplo, sem Cristo, vai dormir. Quem morreu hoje sem Cristo, por exemplo, vai dormir no pó da terra. Até Cristo voltar para arrebatar a igreja. Ele desce a superfície do pó, porque essa terra será desfeita para novo céu e nova terra. E aí, o crente que morreu com Cristo, se morre hoje, ele vai dormir no pó da terra, no chamado inferno, que é a sepultura, no pó da terra. Depois de 1 milênio, ou melhor, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, ele ressuscita com um novo corpo, vai para a glória, passa 1 milênio na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém de Deus é tremenda e maravilhosa. Não vai ficar muita gente lá não, tá? Vai ficar os salvos com ele até Cristo voltar. Quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, ou melhor, quando Cristo terminar de construir o novo céu e a nova terra, os crentes vão habitar no novo céu e na nova terra. Esse é o lugar do crente. A Nova Jerusalém do Pai que está ali, que faz parte, é sempre gloriosa de maneira que não dá para calcular, para falar na Bíblia, a dimensão não alcança. Não alcança. A nossa linguagem, a Bíblia aqui, não dá para descrever o quanto é glorioso. Ela excede, é muito mais. Então, todos vão morrer, vai para o mesmo pó. Esse corpo frágil aqui, ó, que ele está dizendo, corpo em vergonha. Ele está dizendo aqui ignomina, que quer dizer vergonha. É um corpo que envergonha o seu Criador, que envergonha o seu Rei. Nosso corpo envergonha Cristo. Por quê? Porque Ele criou para ser santo. E por mais belo que você seja, você envergonha a Cristo no que diz respeito aos seus atos e às suas obras. Tanto que vai ser destruído. Seja você salvo ou não. Esse corpo não entra, com exceção dos ossos. E você verá em breve como vai ressuscitar o crente. Então ele diz aqui, semeia esse corpo animal e ressuscitando o corpo espiritual. E agora? Vai ressuscitar o corpo dos animais? O boi, o jumento, o cavalo, vai ressuscitar o leão, vai ressuscitar
né, todos os animais, vai ser ressuscitado? Não, queridos, não vai ressuscitar nada disso. Tudo isso é aqui para a terra. Vai ressuscitar as árvores, essas árvores, não vai ressuscitar nada, não tem nada disso. Entenda que quando Cristo fizer o novo céu e a nova terra, tudo que tiver ali será espiritual, será santificado, será puro, não haverá mais como haver transgressão, porque Satanás foi lançado já no fogo e já foi destruído com os ímpios. E esses elementos que nós temos hoje, como árvores, a relva do campo, a grama, tudo isso que existe aí, essa água, que é água doce, água salgada, esses peixes, essas aves do céu, esses répteis da terra, esses animais, tudo isso acabarão. Isso é para aqui, para esse planeta. Acabou esse planeta, acabou tudo isso. Os homens acabarão junto, quem? Aqueles que não se converterem. Mas aqueles que se converterem vão receber um novo corpo para ir à glória eterna. E Deus destruirá tudo isso que aqui está. Não estou falando hoje da destruição final, do arrebatamento, você vai saber futuramente. Então, esse corpo, que ele será destruído, que vai ser destruído, enquanto está aqui, tem que receber a fé em Cristo Jesus e a palavra para se arrepender e se tornar novas criaturas. Cuida dele, porque ele é útil para que você receba o Espírito ainda nesse corpo. Se saiu desse corpo sem receber, é lago de fogo, não tem saída. Então, ele disse, semeia esse corpo animal e ressuscitando-se corpo espiritual. Está falando de mim, de você. Nós somos considerados ou chamados por Deus, ou de Deus, como gado da terra, como animais. Com uma diferença, nós temos um espírito que raciocina com Deus, diante de Deus, que tem nele a sua alma, a sua forma de agir, de assimilar as coisas, de entender as coisas, de compreender as coisas de Deus, de compreender o que Deus nos diz, capaz de se comunicar com Deus, com seu Espírito, capaz de sentir todas as coisas com um espírito de vida. É diferente nesse espírito de vida. Os animais não têm um espírito nele mesmo, um espírito próprio dado por Deus, como o homem tem o seu próprio espírito. O homem tem o seu próprio espírito que Deus deu lá no Éden. O animal não recebeu isso. O animal recebeu um corpo, e nesse corpo o fôlego da vida. O homem recebeu um espírito natural vindo de Deus, um corpo, e nesse corpo e nesse espírito o fôlego da vida, e a alma, que é o sentimento do homem, capaz de comunicar com o homem, de raciocinar, de fazer todas as coisas, de receber de Deus sabedoria, inteligência, tudo isso. E tudo hoje na terra, por exemplo, os animais recebem dos homens essa direção, se quiser ser domesticado e orientado no que diz respeito a uma vida diferente. Se não, a vida deles é essa vida, como por exemplo dos animais selváticos que está em cada canto desse mundo. Mas todos eles são domesticados, todos eles são dominados, todos eles são cuidados pelo homem, através do homem. Mas esse corpo desse animal não vai ser ressuscitado nada. Sim, mas tem gente que prega e diz que lá na glória vai ter aquela festança, a gente vai comer o boi, lá em Apocalipse diz que a árvore da vida tem semente para curar doença. Tem nada disso aí para a glória, para a Nova Jerusalém. Nada disso. Crentes salvos serão como os anjos de Deus, e você verá isso. Serão como Cristo, e você verá isso como Cristo é. Então nós veremos isso. Ninguém tem aparelho digestivo para entrar lá no céu e degustar, e nada disso. Nada disso. A Bíblia não aponta nada disso. Portanto, esse corpo vai ser destruído e o novo corpo para aqueles que são salvos virá. E como ele virá? Você vai saber. Nós estamos falando para isso. Ele diz aqui, semeia esse corpo animal e ressuscitando o corpo espiritual. Veja que Paulo está falando. Você tem um corpo mortal, animal,
humano, terreno. Quando você cai na terra, ele vai voltar a corpo espiritual. Está percebendo, meu irmão? Está percebendo? Isso está falando de uma vida diferente, de uma outra vida, não uma vida num planeta Terra como esse. Pecadora, que produz espinhos e abrolhos, não é desse corpo. Esse já está contaminado, não há mais oportunidade para ele. Não tem mais jeito, de eternidade não. Então, Paulo diz aqui, sem ver esse corpo animal, isso está no corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente e o último Adão, espírito vivificante. Veja que o Adão foi feito alma vivente, pessoa vivente. Por que pessoas viventes? Porque recebeu um fôlego de vida para viver nesta terra, neste planeta. Olha a diferença do Adão celestial. Olha aqui, ó. O segundo Adão, espírito vivificante. Agora você está entendendo o que Salomão está dizendo lá, né? O fôlego da vida que Deus toma e leva para ele, o espírito da vida que Deus toma e leva para ele, e o homem cai no pó da terra, o corpo cai no pó da terra, e aí o espírito vai, que é o espírito que veio de Deus e que tornou-se alma vivente, vai dormir no pó da terra se não se arrependeu, para depois ser queimado, porque essa alma vivente não permaneceu em Cristo Jesus, não se arrependeu dos seus pecados, não operou para Deus, não viveu para Deus. Ela é justa que ela vai ser queimada, né? Não tem saída, é justiça divina. Mas aquele que nasceu de novo vai se levantar e se tornar com esse Cristo aqui, que ele está dizendo aqui, ó, o versículo de número 45. Assim também está escrito: o primeiro Adão, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Então, observe que o primeiro e o segundo Adão é o espírito que vive, vivificante, que dá vida para os demais. E esse é Jesus de Nazaré, com o Pai e o Espírito Santo. Então, a diferença está aí, meu querido. Você é só ler a Bíblia que você vai entender. Agora, se fica lendo tudo isso, ouvindo o que tem por aí, como é que você vai entender? O 46. Mas não é primeiro espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. Primeiro Jesus, depois o Adão, depois o Adão caído, que o Adão cai, vem o que era já primeiro, Jesus de Nazaré, para resgatar o que era vivificante, que caiu no pecado. Não tem mistura. Esse Paulo é uma bênção de Deus. Esse camarada é de uma grandeza na mão de Deus que não tem tamanho. Por isso é que Pedro diz assim, que o apóstolo Paulo escreveu pontos nas suas cartas que o endodo não vai poder entender, tamanha era a grandeza de Cristo. Se tu não entender essas inversões que Paulo está fazendo aqui, tu vai falar o que tu quiser, só que não há inversão nenhuma. É a forma de Paulo colocar as coisas, de colocar, meu querido. Aqui ele diz: o primeiro homem, sendo da terra, é terreno, e o segundo homem é do céu. Cristo do céu, Adão, terreno. E você veio do Adão. Mas nós continuaremos a falar sobre o assunto no nosso próximo vídeo, tá bom? Até que nós entendamos de verdade como será o corpo que nós voltaremos da sepultura. E com que corpo vamos viver a eternidade com Cristo? Amém? Ora comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia, pela sua palavra que é santa, viva, justa, fiel e poderosa. Hoje foi um dia que celebraram a Páscoa, né, Jesus? Embora não se tenha certeza, sabemos que o Senhor morreu e que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. No terceiro dia o Senhor ressuscitou, morreu na sexta-feira, e no terceiro dia, que foi o domingo, o Senhor ressuscitou. Mas não sabemos
se foi 9 de abril, 21 de abril, que dia que foi. Assim como também não sabemos qual foi o dia que o Senhor nasceu, se foi 25 de dezembro. Não sabemos de nada disso. O que nós vemos aí é ovos de Páscoa e peru, ou melhor, peixe, bacalhau, a tradição comercial. Mas não importa para nós a tradição comercial. O que importa é que o Senhor morreu pelos nossos pecados, de fato e de verdade. E de fato e de verdade o Senhor ressuscitou e está vivo. E é isso que nós comemoramos, a tua ressurreição, a tua morte e a tua ressurreição. Muito obrigado, Jesus, por tudo isso. E a todos, que Deus dê muita paz, muita saúde, muita alegria e vida em abundância contigo, a toda a nossa nação, a toda a nossa gente. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor tão grande para conosco. Obrigado pelos nossos familiares, obrigado pela nossa nação, pelas nossas autoridades constituídas por lei. Que bom seria se tu colocasse mais um pouquinho de justiça, Pai. Ou melhor, se eles aceitassem um pouquinho da tua justiça, Pai, os que faz a nossa lei, como por exemplo os nossos políticos, né? Porque vem deles, né? Que bom seria, né, Jesus? Mas, enquanto isso não acontece, nós celebramos e louvamos e bendizemos o teu nome, que é justo, fiel e soberano. Sara a enfermidade do povo, que toda a nossa nação está doente, sem exceção. Quando uns não está doente com enfermidade para estar na cama, estão doentes de outras mazelas que está por aí. Obrigado, Deus, por tudo. Que tu nos prepare para as pragas que está vindo pela frente aí, para os terremotos que o Brasil vai sofrer, infelizmente, mas vai ter que passar por isso. Se estivermos aqui, ou quem estiver aqui, terá que passar por isso, mas tu há de salvar os teus. Obrigado, Deus, por tudo, que o Senhor venha ser glorificado e prepara o teu povo para tudo isso, prepara a tua igreja para tudo isso, que eles possam sair da idolatria, entendendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, que o Senhor disse a seus discípulos: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem tudo consome. Infelizmente, o Deus dos homens, o Deus da tua igreja hoje tem sido homens que vivem juntando tesouro aqui na terra, como joias, e nós estamos vendo por aí esses escândalos, essa vergonha na tua igreja, da tua igreja seguindo pessoas desse tipo, em vez de seguir ao Senhor e o exemplo dos teus apóstolos. Mas nós te pedimos graça e misericórdia sobre todos nós, Pai, por eles e por todos nós, os nossos jovens, o futuro deles, Pai, que eles possam ter sabedoria para não ser tão enrolado como tem sido através dos políticos, Pai. Porque eles, eu falo isso porque eles, e tu sabe do que estou dizendo, Jesus. Tu sabe do que estou dizendo. Então, o maior centro de engano hoje para o povo é a política e a religião. Por exemplo, Herodes e Caifás. Mas o Senhor é Deus. Não importa a direita ou a esquerda, o Senhor trabalha com as armas da direita e da esquerda. Como tu és grande, hein, Jesus? Maravilhoso, bondoso, glorioso, exaltado e digno de toda honra, toda louvor e adoração. Obrigado por tudo que o Senhor nos deu na semana de paz e alegria, e que o Senhor atende a esse meu irmão que está aflito, essa minha irmã que está sofrendo por causa do seu filho nas drogas, no vício, na prisão, o seu marido que está nos vícios, que está numa vida, meu Deus, meu Pai, de vergonha, de tristeza, aquele ente querido que está sofrendo com a enfermidade, que não tem mais jeito, segundo a medicina. Tu és Deus que pode todas as coisas. Traz a cura, traz a libertação, traz a vida e dá a vida ao teu povo. Te louvamos e te bendizemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Redentor. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus. Amém.